Boa noite, terça-feira, 8 de novembro. Hoje a gente fala dos cuidados com o câncer de próstata. Estamos em plena campanha que alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce. Quem conversa com a gente é o urologista Aparecido Agostinho. E ainda... Prefeitura quer saber se empresa responsável pela estação de tratamento de esgoto atrasou as obras de propósito para receber reajuste. Cuidados com a saúde e gravação ao vivo do Som e Prosa. Essas atividades fazem parte da programação especial que marca os 5 anos da TV Unesp. A construção da estação de tratamento de esgoto de Bauru continua a gerar impasse entre a Prefeitura e a Com Engenharia, responsável pela obra. A empresa acaba de pedir um novo reajuste que aumentaria os custos em 9 milhões de reais. Porém, a Prefeitura acionou o consórcio contratado para fiscalizar a construção da ET. E o parecer é de que a obra já deveria estar bem mais adiantada. As obras da estação de tratamento de esgoto começaram em maio de 2015 com a previsão de serem entregues ainda neste ano. Mas um atraso, dessa vez na execução do projeto, adiou os trabalhos. A previsão é de que a ET fique pronta só em dezembro de 2017. O problema é que com os atrasos vêm os reajustes. Isso porque o orçamento inicial de 129 milhões de reais pode ser corrigido a cada 12 meses para repor o Índice Nacional de Custo da Construção. A Prefeitura está investigando se a empresa agiu de má-fé para receber as correções. Por isso, a Secretaria de Obras ainda não autorizou o pagamento do reajuste e estuda a aplicação de uma multa. Pedimos aí para o Departamento de Água e Esgoto contratar quase como se fosse uma auditoria mesmo dessa obra para apontar os reais motivos. Eu segurei até então o reajuste aí de contrato que já deveria estar pagando, se me falha a memória, desde maio. E até o momento não foi pago. Estou encaminhando para o jurídico da Prefeitura verificar. Se isso aí for pago, também está previsto no reajuste uma multa de contrato que é em torno de 10%. Então estaria aplicando a multa aí, porque a empresa também teve a sua participação no atraso da obra. O relatório encomendado pela Prefeitura teve como base as medições da obra. Até o mês de outubro, a Com Engenharia executou serviços na ordem de 9 milhões e meio de reais. Mas poderia ter realizado 24,6 milhões, um atraso de mais de 15 milhões de reais. Desse valor, apenas 2,6 milhões podem ter atrasado por fatores externos, como chuva ou falta de materiais no mercado. O restante é de responsabilidade da empresa. Em setembro de 2015, o Unesp Notícias mostrou problemas na perfuração de estacas raiz, fundamentais para a estrutura da obra. Mais de um ano se passou e a falha se repete. Segundo o relatório, as estacas foram perfuradas a 15 metros de profundidade, quando deveriam estar a pelo menos 24 metros. Além da fixação, a quantidade está abaixo do previsto. Faltam 1.000 estacas raízes para serem cravadas no fundo do tanque e não passou. Semana passada eu mesmo estive em São Paulo para estar fazendo a discussão com a projetista, quem elaborou o projeto, e eles me prometeram que em 15 dias vão estar tentando resolver essa situação. O secretário de Obras afirma ainda que falhas no projeto também interferiram no prazo. Por isso, os responsáveis serão acionados. Eu atribuo a maior parte do atraso da obra à projetista, porque a projetista demora um tempo demais para dar resposta nos problemas técnicos, de ordem técnica que a gente não poderia estar alterando aqui no dia a dia, como se estivesse construindo uma casa. Isso aqui é uma estação de tratamento que custa milhões. E a projetista provavelmente também vai receber uma notificação do Departamento de Água e Esgoto, porque ela também tem uma participação, e muito grande. Não tinha como a Prefeitura e nem a consultora dar uma agilidade maior na obra, porque o projeto na minha opinião, foi considerado ruim. Além do Poder Executivo, a Câmara Municipal também está atenta aos impasses encontrados na construção da ET. Lima Júnior avalia que a Prefeitura poderia ter atuado de forma mais participativa para evitar esses problemas. Eu vejo que a Prefeitura ela poderia ter acompanhado com um pouquinho mais de perto todas as ações da empresa e detectando que ela, porventura, viesse estar fazendo corpo mole, viesse a estar criando dificuldades para colher algum tipo de facilidade, ela deveria ter acionado, notificado e agido proativamente em defesa do interesse público. Segundo o presidente da Comissão de Obras da Câmara de Bauru, o vereador Sandro Bussola, está agendada uma reunião para análise do relatório e apuração de responsabilidades.
Já não é de agora que a empresa vem solicitando aditivos, com 1% de obra já vinha solicitando aditivo. Nós vamos convocar agora o secretário de obras do município para que venha na comissão, juntamente com a empresa responsável pela fiscalização, para que nos dê de forma oficial essa documentação, para que nós possamos convidar para estar presente aqui a construtora, para a gente ver de quem é a responsabilidade e ver a parte da construtora também em relação a todas essas dificuldades que está sendo aí para a conclusão dessas obras. O tempo deve continuar aberto no início do dia, com possibilidade de pancadas de chuvas à tarde. Veja os detalhes no mapa. Áreas de umidade favorecem a formação de chuvas isoladas em todo o estado, com previsão de chegada para tarde e à noite. Na quinta-feira, a instabilidade deve predominar desde o início do dia. Bauru segue a tendência do estado de chuva à tarde nesta quarta-feira. A umidade do ar agora é de 37%. A velocidade dos ventos é baixa, de 4 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 18 graus. À tarde, a temperatura subiu para 31. É a mesma variação prevista para amanhã. Depois do intervalo, você vai ver a programação especial que a TV Unesp preparou para marcar o aniversário de 5 anos. Um dia de atividades no campus da Unesp para falar de cuidados com o corpo e a mente e gravação ao vivo de programas aqui da TV. Voltamos já já. Voltamos com uma dica para quem é fera no xadrez. Estão abertas as inscrições para o Memorial Valzinho do Xadrez, um super torneio que vai ser realizado neste mês em Bauru. As informações com o repórter Murilo Barbosa. O Memorial é o maior torneio de xadrez do interior do estado de São Paulo. A competição será realizada no próximo dia 19 de novembro, aqui na sede do Bauru Tênis Clube. Quem tem mais detalhes sobre o torneio é Daniel Baldin, professor de xadrez do BTC. Daniel, como vai funcionar a competição? A competição será realizada num dia só, é dividida entre masculino e feminino, mas tem o campeão geral. Esse campeão geral leva o troféu da cidade para casa e vai gravar o nome dele. Ele vai passar um ano com esse troféu e ele devolve no próximo ano. E quais são os critérios? Quem pode participar da competição? Podem participar quem nunca jogou torneio oficial. Então, se você nunca participou do torneio oficial, você pode estar participando. Essa é a regra do torneio. E o público, ele é misto? Qual que é a faixa etária também que pode estar fazendo a inscrição? É misto, então não tem idade, desde que você não tenha participado de torneio. E as inscrições, no caso, quem tiver interesse, onde que elas devem ser feitas? Tem alguma taxa? Como funciona? Não, é livre, tá? Não tem taxa, mas tem que ser feita até às 11 horas do dia 19, que é o dia do torneio. E elas são feitas aqui na sede do clube? Exatamente, aqui no BTC, na portaria do BTC. Daniel, muito obrigado pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser realizadas até às 11 da manhã do dia 19 de novembro, na própria secretaria do BTC, que fica na Avenida José Vicente Aiello, 5176. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. A TV Unesp está comemorando 5 anos no ar e o presente foi entregue hoje no campus da universidade. Durante todo o dia, uma série de atividades, como oficinas e gravação de programas aqui da TV, agitaram o bosque. Pela manhã, profissionais da saúde deram dicas para quem está prestes a começar a maratona de vestibulares. Durante a manhã, a programação foi dedicada aos estudantes que vão prestar vestibular. A Unesp de Bauru conta com 2 cursos pré-vestibular gratuitos como projeto de extensão. E para ajudar na preparação para a maratona de provas que vem por aí, diferentes profissionais foram convidados. Eles deram várias recomendações para melhorar o desempenho nos estudos, entre elas, dicas de alimentação. Tem um alimento que ele é muito rico em ômega 3, que é a semente de chia. Então, assim, consumir iogurte com semente de chia é legal. Frutas, as frutas são sempre bem-vindas, né? Elas têm muitas vitaminas, muitas propriedades. Então, assim, sempre a gente preza pelo natural, mas também existem barrinhas de cereais que são bem interessantes para esses lanchinhos rápidos, a temperatura ambiente. Então, é isso que a gente pode estar falando para o pessoal hoje. A Bárbara frequenta o cursinho 1º de maio. Depois do evento de hoje, ela já sabe o que vai ter que fazer para se preparar para as provas.
eu tenho o costume de pular refeições e acaba que quando eu for, a próxima vez que eu for comer, eu acabo comendo muito. Você vai prestar vestibulares daqui pra frente, né? O que você pretende fazer para se preparar? Você vai levar um lanchinho, vai comer alguma coisa mais leve? Então, eu vou tentar comer tudo que eu tenho costume de comer para não dar nenhuma alteração e vou tentar levar algum lanchinho, água, que é sempre importante. E não é só a alimentação que interfere na vida dos estudantes. Tanto para quem ainda vai tentar o ingresso em uma faculdade, quanto para quem já é universitário, a boa postura nas longas horas de estudo, por exemplo, é fundamental. O cuidado principal com a postura é na hora de sentar, não ficar sentado muito derrubado na cadeira, tentar ter uma postura mais ereta para poupar um pouquinho as costas, né, a coluna lombar e conseguir ter uma melhor concentração, porque com uma postura errada a gente vai ter dor e com dor ninguém consegue pensar muito, né? Já para controlar a ansiedade, outro fator decisivo, uma opção interessante é a yoga. Quem passou pelo bosque pode aprender técnicas de relaxamento e controle da respiração. O yoga ele pode trazer muita concentração, ele vai ajudar no controle da sua respiração, para você ter mais um relaxamento, estar consciente naquele momento, para você ficar mais consciente do que você está fazendo e realizar com melhores resultados. Além das atividades voltadas para os pré-vestibulandos, a comemoração dos 5 anos da TV Unesp conta com a gravação de 2 programas aqui no Bosque da Unesp mesmo, o Artefato e o Som e Prosa. O público pôde conferir o som ao vivo da banda Acústicos e Calibrados, que já participou de outras edições do Som e Prosa. Para a banda, gravar dentro da universidade tem suas vantagens. Primeiro, público, né, que não tinha lá no estúdio, que era um lugar fechado, a gente adora o público. É uma energia mais legal, tudo. Ar livre, que é sensacional, né? E, pô, mais esse evento todo que tá acontecendo aqui em função do aniversário e tudo mais. E, ó, parabéns aí pro programa, é isso aí. Parabéns pra TV Unesp. Checar de perto o trabalho da televisão universitária é outro ponto positivo de levar a programação até a Unesp. Eu acho bem importante, assim, porque a gente é meio que tem uma ligação mais direta, né, agora. Vocês conseguem ver o que o público realmente acha. É uma coisa que a gente não vê muito, então é muito legal, assim, porque a gente conhece mais a TV, um pouco da programação, assim, então é uma forma divertida de aproximação mesmo com a comunidade, com os alunos mesmo, porque a gente às vezes fica tanto em aulas, fica tão distante que a gente acaba nem sabendo muito do que a TV faz, então tem eu acho que essa troca que é muito positiva, tanto para nós quanto para vocês. E no próximo bloco tem alerta para os homens cuidarem da saúde. Vamos conversar sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata com o urologista Aparecido Agostinho. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente fala do tema da campanha Novembro Azul, que alerta para os cuidados com o câncer de próstata. É o segundo tipo mais comum entre os brasileiros. Sobre a prevenção e diagnóstico precoce da doença, vamos conversar com o médico urologista Aparecido Agostinho. Aparecido, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando de diagnóstico precoce. A partir de qual idade os homens devem começar a se preocupar, a fazer os exames com regularidade? Quais seriam esses exames? Existem duas situações, né? A primeira situação é aquele homem que nunca teve um histórico familiar de câncer e, nesse caso, a gente pode iniciar os exames com 50 anos. Para quem tem um histórico familiar de câncer, os exames podem ser iniciados a partir dos 40 ou 45 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza a partir dos 45 anos de idade. E eles serão anuais? E quais serão esses exames indicados? Estão indicados o PSA, que é um exame de sangue, é o antígeno prostático específico, que é uma proteína que ela só aparece nos casos dos indivíduos que têm próstata, ou seja, é específico da próstata. Ele não é específico de câncer, mas ele é específico da próstata. E além do PSA, o toque retal. São os dois exames que a gente deve fazer, uma vez por ano. Os dois juntos fecham o diagnóstico? Na realidade, os dois juntos estimam a probabilidade do paciente ter câncer, do homem ter câncer ou não, né? Então a gente sabe que se no toque a gente encontrar algum nódulo, alguma área mais endurecida, isso sugere a presença de câncer e há necessidade de fazer uma biópsia. Se o PSA estiver muito alto,
ou alto para aquela faixa de idade, também pode sugerir um diagnóstico de câncer. O que fecha o diagnóstico, na realidade, é a realização da biópsia, né? Então, quando nós indicamos uma biópsia, não necessariamente o indivíduo tem câncer, mas ele tem uma probabilidade acima do razoável de ter o câncer. Então, por isso que nós indicamos a biópsia, né? E esse tipo de câncer, ele dá alguns sinais? Tem sintomas ou só em casos muito avançados? Esse é o grande problema do câncer de próstata. Ele só dá os primeiros sintomas quando ele está muito avançado. O câncer de próstata, ele se inicia na parte mais periférica da glândula, né? A próstata é uma glândula em que a uretra passa pelo meio dela. Como o câncer começa na periferia, ele tem que crescer muito para trazer algum tipo de sintoma. Então, quando o indivíduo já tem algum sintoma relacionado ao câncer, ele tem um tumor que já ultrapassou o limite da glândula e dificilmente a gente vai conseguir curá-lo, né? Então, quando existem sintomas relacionados ao câncer, em mais de 90% dos casos a doença já não é mais curável, né? Essa é a importância de se fazer o diagnóstico precoce, porque quando a gente faz o diagnóstico com o tumor ainda restrito na próstata, nós conseguimos curar em cerca de 92% dos casos. Então é uma chance de cura muito alta. Muito alta, por isso é importante fazer esses exames regularmente. E os homens têm o hábito, não tem muito hábito, né, de fazer essa prevenção, tem muito preconceito ainda em relação a esse exame, mas é um exame simples, rápido, do toque. É extremamente simples, né? Como você bem disse, os homens eles têm uma resistência, mas é uma resistência geral, né? Os homens têm essa característica do super-homem, de não precisar de atenção, e por isso que é fundamental a participação da mulher, tá? É muito frequente nós observarmos que são as mulheres, né? São as esposas, são as filhas que acabam insistindo para que o homem vá ao médico. Não só no urologista, como em outras especialidades também. E isso, em parte, explica o porquê do índice de mortalidade ser maior em homens do que em mulheres, né? A gente sabe que é muito mais comum as mulheres terem uma expectativa de vida mais longa do que no caso dos homens, né? Os homens acabam morrendo mais cedo, em parte por essa característica. O exame é simples, né? É um exame que dura no máximo 10 segundos, né? 10 segundos? 10 segundos no máximo, né? Às vezes até um pouco menos que isso. Ele é indolor e é um exame que hoje eu acredito que boa parte desse preconceito caiu, né? A gente tem tido um número cada vez maior de homens que se preocupam com a sua saúde e acabam indo realizar o exame preventivo. E quando se fecha o diagnóstico, a cirurgia é sempre indicada? Tem que fazer quimioterapia também? Não, na realidade é assim, nós temos 3 grandes modalidades para o tratamento do câncer, tá? Eu vou entrar naquilo que é o mais frequente, o que nós mais utilizamos, tá? O primeiro é o que a gente chama de vigilância ativa, que na realidade o tumor ele tem uma agressividade baixa, a gente consegue fazer por meio da biópsia um estadiamento e a gente sabe que ele tem uma agressividade provavelmente menor. Nesses casos a gente pode somente acompanhar, a gente acompanha com o exame de toque e com a realização do PSA. Isso também é válido para homens que têm uma expectativa de vida não tão longa. Então, normalmente a gente faz isso com homens mais velhos ou que tenham alguma outra doença que a gente acredite que a expectativa de vida não seja muito acima de 10 ou 15 anos. Existe ainda a cirurgia radical. Tá? A cirurgia radical hoje ela pode ser feita por via abdominal, por via perineal ou por laparoscopia, entre elas a cirurgia robótica. A gente pode fazer a radioterapia também. A radioterapia era um tratamento que tinha um número de efeitos colaterais muito alto, tá? Praticamente proibitivo, mas houve uma evolução muito grande nas máquinas e hoje é um tratamento bastante aceitável também. Principalmente para quem também tem uma idade um pouquinho maior, tá? Então são essas 3 modalidades, não necessariamente o indivíduo vai ser obrigado a fazer cirurgia quando ele tem um diagnóstico de câncer precoce. E para quem se cuida, para todos os homens que são preocupados com a saúde, todos devem ser, existem medidas preventivas ou não se sabe ainda o que se leva a esse câncer? Do ponto de vista de dizer, olha, eu vou fazer tal atitude e eu não vou ter câncer, infelizmente isso não existe ainda. Mas a gente sabe essa relação direta, olha, eu vou tomar a pílula Y e vou ficar livre do câncer com certeza. Infelizmente não existe isso. Mas existem algumas informações que nos dizem qual que
a chance de ter mais esse câncer ou não, ou seja, a chance de você diminuir a tua probabilidade. Então, nós sabemos, por exemplo, que a dieta oriental, ela diminui a chance de ter câncer, tá? O que é a dieta oriental? Rica em vegetais, rica em peixe, rico em soja, por exemplo, né? Então, a gente sabe que os orientais que mantiveram fiéis à sua dieta original têm muito menos câncer do que os americanos, por exemplo, que comem muita carne vermelha, comem muita gordura. Muito açúcar. Né? Exatamente. Então, a questão alimentar é importante e tem algo que também nos ajuda muito, que é a questão do sol, a vitamina D. Né? A vitamina D ela é produzida quando a gente tem uma exposição de sol. E isso explicaria, em parte, porque nós temos uma frequência muito menor de câncer do que, por exemplo, os países nórdicos, né? Suécia, Finlândia. A prevalência, né, de câncer de próstata lá é muito maior do que a prevalência aqui no Brasil e em outros países que têm uma exposição solar grande. A raça negra também tem uma chance um pouquinho maior de desenvolvimento de câncer. E recentemente tem uma pesquisa que demonstrou que quem tem atividade sexual muito frequente tem menos chance de ter câncer de próstata do que quem tem pouca atividade sexual. Olha só, então, são vários fatores. Isso. Então, aparentemente, se você tem uma vida sexual bastante saudável, bastante frequente, tem menos chance de ter câncer de próstata. Tomar um solzinho também ajuda, também é bom. E ter uma alimentação adequada serve não só para o câncer de próstata, como para a maioria dos casos de câncer. Né? Tá certo. Muito obrigada por suas contribuições aqui. Eu que agradeço. É isso por hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!